início de temporada, 2025, basicamente futebol de base, né? Teve Copinha, que foi fantástica, Campeonato Sub-20, que a gente mandou o Sub-17B. Sofrível, pegou um time do Bragantino ali pra ser eliminado, que o narrador falou que o moleque tava na 5ª copinha dele. O moleque galalau de 2,5 m de altura. Mas também perdeu pro Zumbi, né, boi? Não tem muita Pra desculpa. tu ver que o problema não foi esse. É isso. Incrível, né? O Bragantino meteu 7-0 no Zumbi na fase Pra seguinte. você é autoexplicativo. Pra tu ver que podia ser pior. E aí, no Campeonato Estadual, começamos também com a... Não é nem o Sub-20, né? Porque quem era bom do Sub-20 foi o Bajô pros Estados Unidos, né? A exceção do nosso Lohan, que as pessoas estavam cobrando que se destacasse em meio àquele conjunto de animais somado com o Carlinhos. Quando der 30 minutos ali, eu vou te pedir pra dissertar sobre o Thiaguinho e a passagem do Meu Flamengo. Deus do céu. Mas falando sobre a negociação, sobre os empréstimos e as voltas, o amigo foi... É a quinta copinha, é o quarto do Thiaguinho, né? Puta que pariu. A base dele é um pouco mais longa que a dos Pô, e outros. tinha gente chateada porque o lance saiu. Eu fiquei chateado porque ele saiu na urna só, né? É, né? Eu fiquei... Você gostaria que ele fosse eu ejetado fiquei- desse plano? exatamente. Saiu de uma forma bem sutil do que ele merecia. Essa é a verdade. A gente tá vendo ainda. A gente tá entendendo. Caixa vazio. É o vôlei perdendo pro último colocado da Superliga. O basquete não ganha de ninguém. O Justiça O seja nosso feito, Sub-20 perde pra qualquer time. O nosso vôlei nunca ganhou, né? Desde Virnileila. Mas perder pro Lanterna também não, né? É foda. tudo, né? tudo É tem limite, complicado tudo tem também, né? limite. Pelo amor de Deus. Mas, você, Bui. Cara, se tivesse 3 meses de copinha e joga com essa galera, eu tinha tido um AVC. Você não sente uma volta ao famigerado e fatídico ano de 2005? O Flamengão boladão frequentador de Z4? Angustiante. Porra, mano. Eu achei que em algum momento o Fabiano ia entrar em campo. O Tigre Ramírez. Zagueiro Fernando. Diego... Nossa, Fernando que nego tá babando como comentarista agora. Fernando que é de Bangu, Mas, né, de Boi? repente, como comentarista, ele seja bom, né? Eu não sei, porque eu nunca vi. Pelo menos uma voz aveludada como a Sim. sua. Tem uma presença Sim, física. Sim, vai. É. Eu não sei, eu não sei como ele vai comentar esse futebol, sendo que ele nunca soube jogar, né? Mas tanta gente faz isso, Exatamente. inclusive nós. Exatamente. Bom, você ainda joga, né? Você já se recuperou da perseguição que você estava, já estava com alguns atletas que não têm idade nem para entrar na montanha-russa? Cara, eu botei a mão na consciência porque em outros momentos da minha trajetória eu fui cobrado nas redes sociais porque eu tenho, é muito sério que eu não consigo ver as paradas sem torcer mesmo, de verdade, entendeu? Tipo, Você se entrega. Você acompanhar ali Pariu, com meu paciência, falar assim, não, são jovens. No momento ali, eu tenho um recorte ali de Abraão, encostado ali, o obsessor encostado em mim, quando eu estou vendo os jogos, que eu trato todos eles assim, pô, se estão aí, parte do princípio que jogam bola. Então a gente tem que cobrar os caras. Porra. Só que cada, né, porque os moleques estão ali, estão nervosos e tal, não sei o quê. Mas, pô, tem uma galera, Bui, nesse time sub-20 agora, pô, eu não queria citar nominalmente, mas é foda. Mas vai citar. Vou mesmo. Os laterais ali não tem como. Não vou citar nominalmente, vou falar só como laterais, que depois vocês procuram quem são. Não tem como. Só que o grande problema, pra eu não entrar assim, né, na crítica individual, aquele sub-20 ali, que é o que a gente estava dizendo, que é um retrato da gestão Landim, do legado da gestão Landim, tem um determinado jogador, também não darei o nome, mas é fácil de você encontrar, que o contrato dele com o Flamengo vai acabar em 6 dias. 6 dias. Em tese, eles são sub-20, então você tá revelar o jogador pra ele ganhar uma experiência e tal, e ser aproveitado depois. Tem um atleta ruim, horroroso, horrível, cujo contrato acaba em 6 dias. E ele foi titular nos 3 jogos do estadual. Titular, 90 minutos na porra, quase 90, né? Saiu com 70, 75. Aí tem quando você olha com o meu coração suave de início de janeiro, de temporada, que o Flamengo ainda nem perdeu a Supercopa pro Botafogo sem técnico. Essa é a hora que eu vou me emputecer mesmo. Mas nessa hora de você olhar e falar assim, cara, eu torço pra que seja só incompetência. Ou melhor, na verdade, verdadeiro, eu torço pra que seja sacanagem. Eu torço pra que alguém esteja levando vantagem. Quando eu vejo uma porra dessa, eu falo assim, Negativa, se né? ninguém levou vantagem nessa porra aqui, vocês estão de brincadeira, não é possível. O cara vai sair do Flamengo em 6 jogos, em 6 dias. Por que razão ele está jogando no estadual? Tomando espaço dos moleques que são muito melhores do que ele, que estão ali, que são nossos e não são aproveitados. E aí, nessa, você entra nesse daí, entra no caso do Thiaguinho, né, no famigerado caso do Thiaguinho, que foi uma contratação de base anos atrás por R$7 milhões, que é um negócio... Anos atrás, não foi agora. Agora já seria um absurdo. Mas já na... E ele já foi emprestado para 13, para ABC, já jogou, sei lá, Estados Unidos, e voltou e tal. E sempre esse recorte de Flamengo de 4 jogos de estadual. O time titular entra, ele some para algum lugar. E ninguém questiona a transação, ninguém questiona o que aconteceu. O moleque tá aí de titular, mais uma vez, todo mundo sabe que não vai ser aproveitado, não tem margem de progressão nenhuma. Na verdade, quando você fica olhando o sub-20, você pega isso várias vezes. Várias vezes assim, pô, por que esse moleque tá jogando? Porque os caras que... Eu sigo alguns perfis que acompanham muito futebol de base. E aí, eles normalmente citam os nomes de quem tá no banco e seria melhor do que os que são os titulares ali. Cara, e eu vejo a indignação deles, porque é evidente
né? E depois você vai ver, pô. Ontem nos Estados Unidos, qual foi o nome do zagueiro? Em que entrou o João Vitor? O careca? Né? E entrou pela direita. O Cleiton viajou para os Estados Unidos para jogar. Esse João Vitor é considerado hoje o zagueiro mais alto do futebol brasileiro, de base. E o Felipe Luiz, que já tinha sido treinador do Sub-17 e do Sub-20, mandou o moleque viajar para os Estados Unidos. Porque ele provavelmente vai ser incorporado ao elenco profissional, né, para já começar jogando. Jogou muito bem, até você vai dizer, porra, amistoso, pré-temporada e tal, não sei o quê. Mas os moleques que foram para os Estados Unidos, ele, o tal do Pablo, acho que é Pablo Lúcio, o Cleiton mesmo. Esse Pablo Lúcio aí promete. O Cleiton, que tinha tomado os primeiros jogos, os 2 primeiros jogos, viajou para os Estados Unidos ontem para jogar contra o São Paulo e jogou muito bem no segundo tempo. Que é o que a gente enxerga que é contexto, né? Não adianta, você joga num time merda, o treinador é uma merda, claro, você vai jogar, você não vai conseguir pelo menos render aquilo que você pode. Ontem, num time encaixadinho, né, mais ou menos, e com o Felipe Luiz lá contra o São Paulo, um adversário muito mais difícil do que rendeu. O saldo, cara, desse início de temporada, para mim, é muito negativo, porque a gente poderia, né, ver essa experiência sendo aproveitada, com chance grande de ser aproveitado. Aliás, nosso diretor técnico falou que a intenção é um elenco curto, de 24 jogadores. Aparentemente ele tá na Croácia ainda, ele não se ligou que chegou no Brasil. Mas ele falou que é um elenco curto, 4-25, tendo o Sub-20 como o alicerce, né? Caso precisasse de jogadores, o Sub-20... Aliás, o Sub-20 seria como uma sombra do profissional. Jogaria como o profissional joga, para caso esse elenco de 24, 25 precise de novas peças, os jogadores já chegarem adaptados. Só que, né? Segundo a gestão do Landim aí, deteriorou tudo safadamente. O objetivo, com certeza, era fazer com que, né, o Flamengo empurrar a SAF como um projeto de fazer com que o Flamengo continuasse competitivo desportivamente. Mas, cara, eu acho que a gente nunca chegou a falar sobre base aqui, até porque a gente não acompanha como perfis especializados acompanham o Twitter, né? Só que esse final do ano, com o Vitor Reis já foi vendido, né, do Palmeiras pro City. Já. Com essa última venda do Palmeiras e com o início da Copinha, ficou muito mais evidente, ficou muito mais claro coisas que pessoas já vinham dizendo sobre a distância que o Palmeiras estava colocando do Flamengo na base. Pode ser que o Palmeiras tenha a sorte de ter uma geração muito, muito valiosa para o futebol, né? Isso também é uma consequência, né, Boi? É uma bola de neve. Você vende um garoto como o Endrick, que foi vendido antes de passar o rodo no Campeonato Brasileiro e dar o título pro Palmeiras. Mas você tem um garoto que sai do Palmeiras pro Real Madrid por um valor astronômico, e antes de chegar no Real Madrid, ele decide um campeonato aqui com 17 anos. Vem o Estevão, que novamente se torna a principal peça do Palmeiras. O Flamengo vive isso depois de Paquetá e Vinícius Júnior, né? Aliás, roubamos legal alguma galera lá na Europa. Talvez. Meu Renier, exatamente. imenso. Matheus França, talvez, também. Cara, Matheus França, a gente roubou porque o moleque tem um problema físico, né? Não é nem questão de técnica, não. O Renier a gente roubou na técnica mesmo. Foi no embalo, no vácuo da venda do Vinícius Júnior e do Paquetá, a gente encaixou ele. A porra toda encaixou ele. Já não teve jeito. Exato. Mas a questão da base... Mas tivemos ali, acho que a última grande venda, grande, né? Boa venda é o João Gomes, né? A última é o João Gomes. De base, eu acho. Por onde também, né? Não. Sai daqui como uma saiu peça titular, exato. Campeão da Libertadores, chave. Mas assim, a grande questão dessa diferença, o projeto do Palmeiras é um projeto que começou em 2015, se eu não me engano, na gestão Paulo Nobre, né? Sim. E varou Gagliotti, varou Leila. Teve alguém entre Gagliotti e Leila? Não. Então é um projeto pelo clube como um projeto de desenvolvimento da instituição mesmo, independente de quem estiver comandando o clube. E isso é muito importante. Para além do JP Sampaio ser um cara muito... Me parece que tem ali, por conta de reconhecimento também do profissional, do trabalho que ele vem fazendo, uma convergência, independente da gestão que o JP Sampaio entrou, esse é um cara que a gente tem que manter. Tem que manter, porque faz diferença. A gente aqui, sudacas, na América Latina, não tem como ter saúde financeira se a gente não vender jogador, irmão. Mas a gente também não pode ter um projeto como se um clube fosse um banco. Então, nessa dividida de ter que vender e ter que dar retorno esportivo também, eu acho que a gente tá muito atrás, muito atrás. A gente já conversou algumas aqui sobre o nosso amigo Vitor Hugo. A gente nunca deu nome, né? Eu acabei de dar. Mas já não está mais no Brasil, já está em Portugal há muito tempo. E enquanto ele trabalhava aqui, ele falava que o Flamengo, por ter uma condição financeira privilegiada, ele sempre vai ter os grandes jogadores, né, na base. Então, a diferença por si só, partindo desse princípio, já é grande. Mas a gente tem um Palmeiras, por exemplo. Quando ele começou a falar isso? Hoje tem as SAFs, o trabalho de scout que a gente não falava, e passou a ser pauta também.
Então, eu espero que o Boto consiga fazer com que o Flamengo retome o caminho base, porque não só como projeto esportivo, mas como um projeto de saúde financeira mesmo, para permitir que o Flamengo continue montando grandes times, é necessário que a gente volte a ter a base nos trilhos, no caminho certo. E a gente já, pela Copinha, pelo 2020, aí tá mais comprovado que não tá, né? Por mais que a gente tenha vencido há 3, 4 meses a Libertadores, o Mundial, eu acho que as coisas não no caminho certo. Porque aí, até, né, quem acompanha muito, passa por esse discurso, né? A importância que a base tem de formar jogador, né? E não de ganhar campeonatos. E a inovação que se deu nos últimos tempos era de que se privilegiavam até os jogadores mais fortes fisicamente, né, mais privilegiados fisicamente, do que os melhores tecnicamente falando, para que a gente ganhasse os campeonatos, só que isso, né, isso resultou em a gente formar menos. E passa por uma falta de projeto esportivo também, porque os jogadores de base não são aproveitados, né? Como você falou, esses jovens do Palmeiras, você vai a números que jogam com muita frequência, né? Que contribuem. Não, claro que recentemente o Palmeiras teve protagonistas, né, da base. Mas o Palmeiras tem muitos coadjuvantes também, moleques, né? Que entram ali para agregar. E o Flamengo, cada um. Né, a gente tem aí o caso, né, mais simbólico recente, os dois, na verdade, que um, de alguma maneira, poderia até linkar no outro. Que é o caso simbólico recente que deu certo é o Wesley, né? Que a gente já falou 300 mil vezes. O Wesley era o lateral titular do Sub-20, não tinha jogado no profissional nenhuma oportunidade, e do nada ele vira o titular da lateral, porque os dois, né, na época, era o Varela, tinha mais um, não lembro quem. Os dois se lesionam, tem alguma questão nesse sentido, e ele entra como titular direto com o Sampaoli, já. E aí o moleque oscilou bastante, né, o moleque oscilou muito, normal, entrou bem ali, depois, né, pela idade, com 19, que Mateuzinho. Mateuzinho, isso. Mateuzinho e Varela. E aí se lesionam, o Wesley acende, vai oscilar, como em vários momentos, criticou bastante e tal. Mas por muitas vezes falta considerar essa capacidade, vamos dizer assim, né? Essa necessidade de ter paciência, né? Com o garoto que está sendo aproveitado ali. E a gente acaba cobrando muito, né? Ele, em vários momentos, né? Quando ele se sagrou de titular absoluto, não tinha reserva mesmo, porque os outros estavam lesionados. Então, em vários casos, ele tinha que improvisar jogador, né? Teve circunstância de Fabrício Bruno jogar na lateral e tal. Mesmo quando ele estava mal, o Sampaoli e o próprio Tite, mas a oscilação maior foi até com o Sampaoli, de forçar mesmo que ele continuasse, apesar dos erros, né? Graves terceiro. E o moleque deu super certo. A gente provavelmente, né, no meio do ano, vem aí uma das maiores vendas da história com ele, né? Que ele deve continuar no Flamengo para jogar o Mundial exatamente buscando uma valorização maior. É uma posição muito carente do futebol mundial, né? De ser lateral e tal. E ele sempre foi cotadíssimo no futebol de base. E aí, por outro lado, a gente vê o Lohan, né? Que é um moleque com 18 anos, sempre considerado um dos maiores da base do Flamengo. Acende a profissional ali, sobe com o Tite, né? Inicialmente naquele período de Copa América, né? Foi o recorte em que ele conseguiu entrar, que o Flamengo estava muito desfalcado, com lesão e convocação. Entrei. Num determinado jogo ele foi mal, não lembro se Grêmio ou Cruzeiro, do Maracanã, que a torcida tem um comportamento merda e vai a ele, a gente no ano passado falou isso. E a partir dali, né, o Tite foi esse personagem. Na primeira oscilação dos mais jovens, ele escanteava os moleques e em nenhum momento tentava recuperar. Fez isso com o Matheus Gonçalves, fez isso com o Igor Jesus. E justificava dizendo que era proteção, né? Sim, exatamente. Foi um inimigo do Flamengo. Ele foi mesmo, né? Não é força de expressão, não. E aí o moleque oscilou, não conseguiu recuperar, porque aí voltamos ao nosso mestre maior, Felipe Luiz, falando que o atleta precisa de sequência, não tem jeito, né? Então ele falava muito isso do Gabriel. Não vai ser o Gabriel 2019. Sim, mas se ele não tiver sequência, ele não faz gol. Uma mínima sequência, ele foi lá e decidiu o campeonato. Então, assim, o jogador não entra em campo e é óbvio que ele vai demorar mais. Quando o time precisar dele, vai demorar mais para agregar. Não viajou para os Estados Unidos. Eu, honestamente, achei isso sintomático já, porque acho que ele poderia ter viajado, né? Outros jogadores que nem sei se vão ser tão aproveitados ao longo da temporada viajaram. Carbone ontem, né? Começa como titular lá, provavelmente não vai jogar. E o Lohan não viajou para ficar aqui com o Carlinhos e com o Paulo, nitidamente estão fora dos planos. E aparentemente ele também tá, né? Só que o time é horrível, exatamente. E aí, nisso, agora, né, tem uma possibilidade de venda dele que, pra mim, pra mim, a gente, diante de um contexto, a gente tá vendo o Palmeiras fazer R$1 bilhão com 5, 6 moleques, a gente pegar um dos nossos moleques mais talentosos e doar. Mas teu tio vereador tava defendendo a base. Esse projeto fantástico da base. Dizendo que o Flamengo também já fez R$1 bilhão vendendo. Fez, sim. Fez. Não foi com ele. Que é importante dizer, né? Que ele tá botando na conta dele as porra das vendas que antes dele assumir. Na gestão bandeira. Exatamente, né? Tá contando louro na vitória dos outros. Mas, enfim.
E aí, cara, nesse contexto... E, aliás, quando o Paquetá foi vendido, os caras ameaçaram abrir CPI e o caralho, né? Dando louro na vitória dos outros, isso aí não existe, né? Que eu ia falar outra, né? É, mas tu acabou de inventar, mas como você é gênio... Não, mas é porque fez no sentido. meio do percurso aqui eu lembrei daqui eu poderia falar mesmo e eu É não mesmo? vou falar porque eu sou polido e educado. 2025 agora você é um cara... O mundo é diferente. Entendi. A nova era. Então tá bom. E vamos nós. Aí, nesse contexto, pra mim é um escárnio de você ver agora o Palmeiras vendendo um zagueiro por 35 milhões de euros e a gente achar razoável vender um camisa 10 que foi cotado. Pode dar errado, mas porra, se você recusar uma proposta hoje de 7, 8 milhões de euros, igual os caras estão falando, o Flamengo não é pobre, é mais rico por causa desse E a valor. multa é de 100, né? E a gente tá falando de um mercado que Canóbio custou 6 milhões de euros. Né? Pô, mas essa negociação no Canóbio... Se Canóbio nascesse no Jabu, ele tava fudido, Bui. Canóbio há 2 meses estava quase certo com o Milan. Hoje é banco do Fluminense. Porra, Isso foi o que te contaram. meu empresário Isso foi o que é te tu. contaram. Caralho, esse empresário tem uns contatos de contato de Vitor Gama, Matheus Leal, Rodrigo Ride. Rodrigo Ride. É incrível. Pô, mas gente forte na mídia. Porra. Cara, é um mercado que o Fluminense tá oferecendo, e aparentemente é isso mesmo, né? Porque várias fontes dão isso, 8 milhões de dólares no Rony, pô. Aí tu vai vender o valor e fala assim, então quem foi contratado agora pra cuidar do futebol do Flamengo? Volta todo mundo pra onde... O Zé Buto volta pra Croácia, volta geral pra cá do caralho. Porque assim, é um absurdo. O Flamengo não vai ficar mais rico ou mais pobre por causa disso. Vale apostar. Então outras amebas, tem que fazer esforço pra negociar. É Pablo, é Carlinhos, essas merdas. Tem que fazer Cara, mesmo. mas, Aliás, quanto mais jogarem, mais difícil vai ficar de negociar. 8% da multa, ele não é possível, mas deve ter alguma notícia que a gente não sabe e essa porra Não, vazou. só pode. E é isso, assim. Tem aí um outro ponto, que aí também não é opinião, né? Só a leitura da parada. Melhor, não é informação, porque a gente não sabe. Ah, porra, o Lohan não viaja para os Estados Unidos. Não sabe se a Deve ter explicação. cagado na mão, passado na parede do vestiário, ele deve ter feito alguma Não é merda. possível, Boy. não é Ele fez possível. alguma merda. Porque é uma venda, se essa venda se concretizar, ela é inexplicável. Ontem, com aquele monte de... Quer café? Pô, por favor. Mano. Ontem, com aquela reunião de animais, Boi, uma parada angustiante. O que você tá, cara? Cara, tu tá sentindo um cheiro de canela? O Leno tem um mau hábito, que ele começa aqui do nada a dialogar pra caralho e eu começo em Tony Ramos aqui, mano. Boi. Eu tenho que olhar pra porta, pro teto, pro caralho, porque Boi. ele fica assim, ó, fazendo Tá gesto. vindo um cheiro de canela. Tá grávida? Porra. Isso aqui é canela, Porra. essência de canela? Boi, o Rid, Isso aí é que, Boticário? Não, mas prosseguimos, gente. A gente Vai tem que ser acabar não hoje, hein? profissional, pelo amor de Deus. E essa questão da venda do Lohan, da escolha, né, dos jogadores, eu tava falando dele, né? Cara, Boi, você teve a desoportunidade de ver de ontem? Você não Os dois, teve, infelizmente. Cara, sem sacanagem mesmo. Falando sério, Boi. Ele, num recorte aí do primeiro, ele clareou umas 9 jogadas assim, do tipo, tá, vai, faz alguma coisa. E os caras assim, porra, alguma coisa tá acontecendo com o Lohan. Falei, claro que tá acontecendo. Sofrendo. Porra, ele tá ali, esse animal, pô, e a gente precisa fazer alguma coisa. É angustiante, Boi, angustiante. Teve uma hora que ele antecipou de um maluco, ele botou na corrida com a cabeça, mano. Passou do lateral, chega ele o goleiro, no primeiro tempo. Foi o primeiro tempo? Foi. Chega ele o goleiro, Boi, pra ele finalizar. Ele humildemente quis rolar para quem? A Lins. Eu fiquei indignado, Boi. Eu ia transcender um jogo de base contra o Nova Iguaçu. Eu virei pra Bruna e falei, se eu jogar a bola do Lormais, tocaria a bola pro Carlinhos. Se eu tivesse 8 adversários, eu ia enfrentar eles sozinho e eu não tocava a bola pro Carlinhos. Cara, mas ele acaba caindo numa... Não é um hábito, é uma postura. Que o Matheus França caiu. Depois, justiça seja feita, Matheus França passou a fazer isso. Depois de um Flamengo e São Paulo no Maracanã, ele vinha entrando bem. Vinha tendo boas atuações. Mas, né, aquele... Cheio de testosterona, né, Boi? Aquele tesão de garoto que tá iniciando. Ele foi pra uma dividida com o goleiro, se não me engano, uma jogada morta, e ele se machuca. E quando volta, ele volta num cansaço. Volta numa perna. Só que o Lohan, eu sempre tive essa impressão. O França, quando começou correndo pra caralho. Que é a postura que o garoto saindo da base e chegando pro profissional tem que ter, né? Tem que correr mais de todo mundo, pô. Não tá feito ainda. Principalmente se você entra num elenco muito vitorioso, né? Ainda, durante a temporada, eu vou reproduzir pras pessoas, pros ouvintes, o que o meu querido Abraão fala sobre a base. Porra. Não, a última frase que ele falou na nossa conversa. O garoto da base só serve pra isso e isso. Não, exatamente. Não tem como. Mas às vezes a impressão que passa é essa. Vou falar mesmo. Mas isso daí... O Abraão fala que os moleques da vivem de bronca e comer gente. Porque jogam no Flamengo. Mas isso daí é erro do clube, né? Do processo de transição. Exatamente. É claro. E muito provavelmente também de uma psicóloga, de um psicólogo. Com certeza. Né? O deslumbre é normal. O deslumbre é normal. Neneca passou por isso em determinado momento também.